Olá amigos, aqui é o Charles Lima, mais uma partida a ser comentada aqui por mim no canal, e essa que é a quinta, trazendo para vocês hoje um confronto super interessante do meu amigo Ciro, o Cirov, lá do Maranhão. Um jogo que ele fez contra nada mais, nada menos que OGM Krikor Mekhtarian. O Krikor dispensa comentários a respeito, é um super enxadrista dos melhores do Brasil, e Cirov nessa partida teve a felicidade de arrancar um empate desse grande mestre brasileiro. E a partida foi assim: primeiro, jogando de brancas, foi o Cirov fazendo E4, a resposta veio de C5, uma defesa siciliana, cavalo F3, agora com G6 abre uma das linhas da siciliana, que é a dragão hiper acelerado, por parte das negras, jogado aí pelo nosso ilustre grande mestre Krikor. Seguiu o jogo teve muitos lances, mais de 70 lances, então algumas jogadas vou ter que só passar rapidamente por elas, e vamos só passando, deixar aqui a importância desse confronto, deixando o registro em nosso canal desse grande confronto, super interessante. Então seguiu o jogo, agora estamos nesse lance que as brancas fizeram bispo G2, veio de D6 a resposta, cavalo C3, E5. Seguindo o jogo, uma ótima resposta foi dada pelo Cirov, fazendo o roque curto. Depois a resposta das negras, cavalo de G em E7, torre E1, as brancas. As negras agora fazem roque curto, vamos passando os lances. Agora dama E2, um bom lance, H6 de resposta. Aqui temos cavalo de B em D2. É uma partida que não é nada fácil comentar, falar. Alguns lances que os jogadores fizeram não são coisas óbvias, e vamos comentando o que dá para ser comentado. Além disso, com a ajuda do Engine, essa partida que estou analisando aqui do site chess.com, que mostra esses gráficos, mostra uma barrinha aqui do lado esquerdo, essa barra mostra quem está na vantagem em determinado momento do jogo. E agora vamos seguindo aí, veio o bispo E6 das negras, agora o cavalo que faz F1, sendo uma imprecisão, querendo ele aí manobrar o cavalo, quem sabe aí no futuro para a coluna E, fazendo aí depois um E3 talvez, né? E o jogo seguiu, agora D5, sendo uma imprecisão. As brancas podem fazer essa troca de peões, mas optaram por esperar, e ao invés disso fizeram bispo D2. O jogo seguiu aí com torre C8 da parte das negras. Agora veio torre D1, sendo também um bom lance. Aqui no centro nós observamos que essa troca poderia ser feita há bastante tempo, e a estratégia do Ciro foi segurar, esperar mais o grande mestre vir para cima,
E ele ficou esperando para fazer o contra-ataque, é o que dá a entender, né? Vamos passando os lances. Agora H4, um lance que dito aqui em precisão, no momento que as negras se alinham a, quem sabe, jogar o bispo em H3 e propor uma troca. Isso aí é um comentário bem simples, né? Mas é o que deu a entender. Aqui agora o cavalo fez a manobra para H2 e o jogo seguiu. Agora sim vão começar algumas trocas. Até esse momento do jogo eram jogadas feitas mais de espera, evitando as trocas. O Ciro fez assim. Agora veio uma proposta de troca de damas e o Ciro aceitou isso. Partindo desse ponto, aqui as damas foram trocadas e nós percebemos aqui nessa fase do jogo a busca de trocar as peças por parte aí do grande mestre. Ele já tenta levar para a fase final, onde ele sabe que é superior. Então as torres foram trocadas, cavalo F1, cavalo A5 de resposta, cavalo D2, sendo um ótimo lance, torre D8. Agora as brancas poderiam ter feito torre A1, mas tudo bem, o jogo segue. Cavalo em C4 foi um erro, segundo a análise. Bom para as brancas fazer a troca. A troca foi feita. Cavalo D2, atacando o bispo. O bispo sai para D3. Agora é proposta mais uma troca de peças por parte dos brancos. E assim foi feito. E vamos seguindo o jogo. Rei E2. A torre volta para a sétima linha. Torre D1. E agora percebemos que Ciro também quer ir para a fase final. Corajoso ele, hein? Para cima de um grande mestre. Foi feito o cavalo C4, dando a oportunidade de trocar a última torre. E assim foi feito. Agora ambos jogam sem torres. Rei E6. Rei E2. B5, atacando o cavalo. O cavalo é obrigado a voltar, então ele volta para D2. C4, bispo C5, A5, sendo aí uma imprecisão. Aqui pedia para avançar esse peão de F e já partir para cima e trocar também os peões. Tentar abrir alguma coluna, quem sabe, para promover futuramente algum desses peões. Aqui cavalo F1, sendo um erro. Aqui diz melhor seria avançar o peão. Um lance super difícil de ver, né? Bispo H6, bispo E3, buscando trocar, mas o GM não quis saber dessa troca agora. Cavalo D2, A6, A4, agora F5 por parte do GM,
fez o peão toma, peão das negras tomam de volta, F3, bispo E7, bispo F2, cavalo A5, bispo B6, ataca o cavalo, sendo uma imprecisão, cavalo B7, bispo E3, cavalo C5, que foi feita a troca, e no final aqui nós temos cavalo contra bispo, mais os peões de cada um. Nessa fase do jogo, observando do lado esquerdo a barrinha, mostra que estão assim equiparados. E isso é muito bom para as brancas, para o Ciro, que joga contra o GM e nessa altura do jogo consegue que ele esteja equilibrado. B3, sendo um bom lance. A troca foi feita peão por cavalo, toma em B3, segue o jogo, bispo E7 das negras, cavalo C1, negras fazem F4. Poderia ter sido feita uma troca de peão por peão, mas o Ciro viu melhor aproximar o rei dos peões. Agora veio a troca. O rei retoma o peão das negras. Bispo C5, sendo um erro. Vamos seguindo o jogo. Cavalo D3, sendo um erro. Sendo um erro grosseiro aqui nessa fase do jogo. Segundo a análise. É a análise, né? Eu não veria isso aí como erro. Atacou, fez um ataque aí ao bispo. Agora avançou para F4. Bispo D2. Ótimo lance. Cavalo toma em E5. Lance também muito bom. Bispo toma em C3. Ao mesmo tempo ataca o cavalo e abre uma defesa para esse peão passado de B. B5. Cavalo toma em G6. E nesse momento, veja o que acontece com a barrinha. O jogo estava equilibrado. Esse único lance feito dá praticamente a vantagem, uma vantagem de vitória para as negras. Na verdade, esse lance aqui, o cavalo ele tinha que ficar a posto para tomar esse peão passado de B. Por isso a setinha mostrando que melhor seria se o cavalo tivesse ido para a casa D3. Então o jogo seguiu e é isso mesmo que o GM quer, promover o peão de B. Ficando claríssimo isso. Então seguiu o jogo, agora rei F7, cavalo F4. Aqui Ciro visualiza que precisa impedir a promoção e assim ele fez. Cavalo D3. E quando o peão avança para B2, ele é forçado a fazer a captura com o cavalo. E agora o jogador das negras tem uma peça a mais. Mas por outro lado, o jogador de brancas tem 3 peões. E isso equilibra muito o jogo. Interessante que a barrinha nesse momento diz que o jogo está empatado.
Rei F4 é um bom lance. Rei F6 das negras, ótimo lance também. Rei F3. Agora bispo E5. Rei G2. Bispo C7. Aqui nessa parte do jogo, nessa fase final, o GM já posiciona a sua peça para impedir futuras promoções de peões, futuros avanços. Então agora o Ciro ele vai para cima, tentando defender melhor os peões e procurando avançá-los, né? Rei E3. Agora bispo B6 cheque. Rei D3. Bispo A7 e o jogo segue empatado aqui. Aqui houve a captura de um peão e o jogo ainda continua empatado. Bispo C5. F7 sendo um ótimo lance, porém ali só por muita distração para conseguir promover aquele peão, dado que tem o bispo que protege aquela casa de promoção, não vai deixar. E o rei das negras vai buscar esse peão agora. Rei F1. Bispo F8, Rei G2, Rei G4, Rei H2 e mais um peão é capturado. E Ciro entende logo que o melhor que ele pode conseguir agora é um empate. E ele trata de ficar entre essas duas casas de H1 e H2. Ele busca concentrar o rei onde pode conseguir um empate. Rei G2, Rei G4, e observe que essa foi a estratégia dele, uma estratégia que deu certo ao final. Agora eu vou só passar os lances. Ele se mantém por aqui para garantir um empate. Um empate que está de bom tamanho jogando contra quem ele jogou. E é isso. Agora veio mais um lance de peão, H2 cheque. E dessa forma conseguiu um empate por afogamento. Super importante uma partida dessa. Analisar o que os GMs fazem, né? Eles sempre buscam no meio do jogo uma maneira de ir para a fase que melhor eles se destacam. E o que posso comentar a respeito é que a gente observa isso no geral. Os jogadores mais fortes, eles são melhores nessa fase final. E por esse motivo, com o jogo equilibrado, eles levam para essa fase, por terem mais técnica e mais teoria. De todo modo, houve aqui um empate e o Ciro mandou bem, fez uma ótima partida. Uma partida equilibrada contra um GM de nome, conhecido de forma internacional, que é o GM Crico. Um excelente jogador. Então, está aí os comentários a respeito de mais uma partida, essa super partida jogada entre Cirov e Crico. É isso aí, galera. Até a próxima. Valeu!